Estão aí? Oi? Fake news não é uma exclusividade do governo atual, por incrível que pareça. Nós já passamos por esse momento estranho onde uma mentira acaba guiando a nossa nação. Especificamente, eu estou tratando sobre aquilo que aconteceu em 1937. Será que você sabe? O nome disso foi Golpe de Estado Novo. E isso aconteceu principalmente, necessariamente, por causa de uma fake news pesada que a gente chama de Plano Cohen, que dava conta aí de uma invasão comunista que iria acontecer em nosso país. Mas, de fato, será que esse documento era verdade? Bom, vamos tratar sobre isso nessa videoaula de hoje, sobre o Plano Cohen e o golpe de Estado Novo em nosso país. Mas antes da gente continuar aqui, vamos dar uma rápida pausinha para eu te falar uma coisa. Tá gostando do vídeo? Deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. E mais, se você já nos segue há um bom tempo, considere ser um apoiador no apoia.se/historiante. A partir de R$4 mensais você ajuda o projeto a se manter e ainda tem acesso ao nosso grupo secreto, com conteúdos exclusivos, videoaulas, podcasts, materiais para estudo, sorteios de livros, uma série de coisas que você pode ter acesso sendo nosso apoiador. Então vá lá, apoia.se/historiante. Para a gente entender como uma fake news acabou guiando a política do nosso país, nós precisamos entender o princípio do processo, tá? Então, qual é o princípio disso? Nós precisamos entender o panorama político. Em 1938, iriam ocorrer novas eleições de acordo com a Constituinte do nosso país, e em 1937 as pessoas já estavam pensando como é que isso ia acontecer, e principalmente o grupo dominante. E especificamente de quem eu estou falando do Vargas. Vargas não queria deixar o poder, porque ele entendia que as conduções políticas do nosso país, daquele momento, só podiam ser tomadas por ele. Isso é típico de pessoas que acabam sendo seduzidas pelo poder, principalmente políticos populistas. E isso fez com que se construísse uma ideia de que, qual seria o rumo que o Brasil iria tomar após as eleições de 1938? A gente precisa lembrar que, até a gente chegar aqui, nós passamos por uma série de transformações em nosso país. Primeira coisa, Revolução de 30, que foi o golpe dado pelo grupo político do Vargas, que chegaram ao poder com a ajuda dos militares, a ajuda pesada dos militares, e instituíram um governo ali militar que durou basicamente até 1934. Houve uma nova Constituição, um processo de reorganização política democrática do país, uma série de leis foram estabelecidas e certos avanços acabaram acontecendo. O voto feminino, por exemplo, está dentro dessa questão, o voto secreto. E isso fez com que o Brasil evoluísse do ponto de vista democrático. Em 1934, Vargas permanece no poder, não mediante eleições, mas aí mediante ainda uma indicação para que ele fosse um governo constituinte, e ele fosse o líder desse governo constituinte. Só que em 1938 estava marcado para que houvesse novas eleições. E aí que tá, Vargas não queria largar o poder. Mas isso não é necessariamente o motivo disso, o motivo da fake news, tá? Mas essa tentativa de manutenção do poder de Vargas e da galera ao redor dele fez com que ele começasse a pensar, o que posso fazer para me manter no poder, E aí, nesse mesmo momento, a gente vai assistir uma onda de anticomunismo muito forte. Na verdade, no mundo todo, uma onda anticomunista muito forte, tendo em vista o que aconteceu na Europa, a institucionalização aí de uma revolução na Rússia, eventualmente a criação da União Soviética, e aí os países, entre aspas, ditos democráticos capitalistas ocidentais, eles meio que fomentavam esse medo na população desse comunismo. No Brasil, esse anticomunismo ele começava a ser fomentado. Em 1935, Vargas havia suprimido a intentona comunista, que já tinha tentado aí se organizar para tomar o poder em nosso país, só que ela foi completamente desbaratada. Ela nem conseguiu sair do papel, na verdade. Seus principais dirigentes foram mortos e muitos deles expulsos e enviados aí para outros cantos do país. Esse anticomunismo ele acabou crescendo muito, E aí surgiu a notícia anunciada na Hora do Brasil, principal programa radiofônico do país na época, pelo general Góes Calmon, de que uma ameaça vermelha estava iminentemente chegando em nosso país e ela queria tomar o poder. E diante dessa ameaça vermelha, era necessário tomar algumas atitudes. Mas que ameaça vermelha era essa?
essa ameaça vermelha estava caracterizada no nosso plano Cohen. E o que era esse plano Cohen? Vamos explicar. O plano Cohen, o suposto plano Cohen, escrito pelos líderes comunistas em nosso país, ele previa a eliminação dos chefes militares, especificamente os ministros militares, o ministro da Guerra, o ministro da Defesa e por aí vai. A agitação operária estudantil, provocando com que operários e estudantes criassem sublevações, revoluções, manifestações. E incêndio de casas e prédios, um claro atentado aqui à propriedade privada burguesa, e isso causou uma loucura entre as classes médias brasileiras, com medo de perder sua propriedade. E aí o que acontece diante disso? Em 1937, Vargas manda cercar o Congresso Nacional, fechar o Congresso Nacional, instituir o estado de sítio e implementar aí uma espécie de nova Constituição. Ela foi outorgada, ou seja, ela foi dada pronta para a população, e essa nova Constituição, em 1937, ela centralizava ainda mais o poder em Vargas e instituía de fato um governo totalitário, autoritário, inclusive a gente vai ver ao longo da história, com caracteres bem ligados ao fascismo, tá? Bom, em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, vem a grande revelação de que esse plano que causou todo esse reboliço, ele na verdade ele era uma fake news. E como isso aconteceu numa época em que não existiam mídias sociais para você compartilhar, um Twitter para você falar besteira, ou seu filho falar besteira, entendedores entenderão o que eu estou falando, né? Bom, qual foi a história? Um belo dia, o senhor Plínio Salgado, o líder da Ação Integralista Brasileira, ele solicitou a um dos seus dirigentes, a um dos seus líderes de inteligência, que era o Olímpio Mourão Filho, que ele redigisse uma espécie de plano de invasão caso os comunistas quisessem invadir o Brasil. O Olímpio Mourão Filho fez essa organização e enviou para o Plínio Salgado. Só que ele enviou cópias. E algumas dessas cópias acabaram sendo desviadas. E uma delas caiu para o general Góes Calmon, que viu aquilo e identificou um grande perigo para a nação. Essa cópia começou a ser distribuída entre membros do alto governo, entre membros do alto conselho do exército, e isso começou a causar uma desconfiança cada vez maior e até chegar às mãos do presidente. Claro, eles fizeram isso inocentemente? Obviamente que não. Aquilo cairia como uma luva nas mãos do Vargas, que queria se manter no poder, e olha só, temos uma ameaça, precisamos fazer alguma coisa. E ele viu isso como uma grande oportunidade de se manter na presidência, se manter na liderança do país. Então, descobriu-se que essa cópia, na verdade, falava-se de um fake, tratava-se de um fake, a cópia era um fake. Esse fake passou a ser distribuído até se tornar naquilo que foi a desculpa para que o Estado Novo ele fosse instituído. Quando Olímpio Mourão Filho foi perguntado se ele era o culpado disso, ele disse não. Eu apenas fiz aquilo que o líder do meu partido me solicitou. Eu nunca disse que aquilo era um plano de invasão comunista. O Góes Calmon foi perguntado, e aí, a culpa é sua? Ele disse, não, a culpa não é minha, a culpa é do Olímpio Mourão Filho. E aí, um jogou a culpa por outro, e que foi jogando a culpa para o outro, que foi jogando a culpa para o outro, e no final das contas ninguém foi punido por causa disso. Simplesmente, eles se esconderam e aguardaram mais alguns anos para que um novo golpe fosse feito, inclusive com a participação desse camaradinho aqui, Olímpio Mourão Filho, mas aí é tema da nossa videoaula sobre ditadura, sobre o golpe de 64, durante o governo do João Goulart. Se você quiser, vai aparecer um izinho aqui, você pode clicar e assistir essa videoaula, tá? Para você complementar seus estudos. Mas o motivo do golpe do Estado Novo em 1937 foi um fake, uma fake news. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para que essas fake news elas não, enfim, façam com que a gente desande nosso país. Bom, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você curtiu aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha para fortalecer nossa amizade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para assistir nossos outros vídeos e receber nossas notificações sempre. E mais, se nós ajudamos você a estudar, e se você já nos acompanha há um bom tempo e a gente está te ajudando a fixar conteúdos ou a ampliar sua cabeça para as ciências humanas,
considere ser um apoiador e ajude esse projeto a continuar aqui sendo veiculado gratuitamente para tanta gente. Vá ao apoia.se/historiante e faça uma contribuição. A partir de R$4 você entra no nosso grupo secreto e vai fazer parte aí de um grupo com muito conteúdo exclusivo, além de várias outras possibilidades. Por exemplo, a possibilidade de você ganhar um livro nos nossos sorteios mensais. Você pode participar aqui do nosso vídeo ou decidir qual a próxima pauta de vídeo ou podcasts você quer que a gente faça. Um abraço e até o próximo vídeo.